Sabe, a gente passa a vida toda tentando descobrir quem a gente é. Mas e se a gente estivesse começando pelo lado errado? De onde vem a nossa voz? Será que é algo que a gente cria? Ou será que a gente a recebe? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que pode virar tudo de cabeça para baixo. Uma ideia sobre a nossa identidade e sobre o que a nossa fala revela a respeito de quem nós somos de verdade. Pois é, a nossa cultura, o mundo hoje, vive dizendo pra gente: construa a sua identidade, lute pra ser quem você quer ser. É uma pressão constante, né? Mas e se for o contrário? E se a identidade não for uma construção, mas um presente? Algo que a gente recebe? E se o ponto de partida de tudo não for o nosso esforço, a nossa busca, mas uma voz que falou antes de todo mundo? Então, pra gente entender isso melhor, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a ideia de que Deus é quem fala primeiro. Depois, vamos ver como a voz humana se perdeu nesse caminho e como Deus começa um plano para nos ensinar a ouvir de novo. Aí, a gente chega no exemplo máximo em Jesus e fecha tudo entendendo como isso muda completamente a nossa oração, transformando ela de um esforço em um eco. Vamos lá, então. Primeiro ponto, que é a base de tudo, o fundamento. Olha, a pergunta mais importante aqui não é nem o que foi dito lá no comecinho de tudo, mas quem falou primeiro. E essa resposta, ela muda absolutamente tudo. É que a Bíblia não começa com a gente procurando por Deus, sabe? Começa com Deus falando. E essa frase, "e disse Deus", não é só um jeito de começar a história, um detalhe literário, não, não. É o que a gente chama de declaração ontológica. Que nome complicado, né? Mas significa simplesmente que é uma afirmação sobre como a própria realidade funciona. O mundo só existe porque uma voz o chamou para existir. E a consequência disso pra gente é, uau, é gigante. Quer dizer que a gente não nasce numa tela em branco, sabe? Como se a gente tivesse que inventar tudo do zero. Não. A gente chega no mundo que já tem um significado. Um mundo que já foi interpretado por essa primeira voz. Nossa identidade, então, não é algo que a gente inventa do nada. É algo que a gente recebe, que a gente descobre. Ok, se a nossa identidade original era assim, recebida, segura, o que foi que deu errado? Por que a gente se sente tão perdido hoje? É aqui que a história dá uma virada bem trágica. A voz humana, ela se deslocou. Ela começou a falar do lugar errado. E essa tabela deixa o contraste bem claro, né? Olha só, a identidade original, lá no começo, era relacional, dependia do relacionamento, era recebida e, o mais importante, ela descansava na voz de Deus. Agora, olha para a identidade moderna, a nossa. É funcional, vale pelo que faz, é conquistada, tem que ralar para conseguir, e ela repousa na nossa performance, no nosso esforço sem fim. É o oposto completo. E aqui está o pulo do gato. O problema não foi que o ser humano ficou em silêncio, parou de falar. O problema foi de onde a fala começou a vir. Essa voz deslocada, ela não nasce da confiança, do descanso. Ela nasce do medo, da autojustificação, da necessidade de estar no controle. E o mais perigoso de tudo é que essa voz pode até parecer religiosa, sabe? Usar as palavras certas, mas a fonte, a origem dela, tá toda errada. E essa sequência que a gente vê no começo da Bíblia é assustadora de verdade. A fala, que era para ser uma ponte, para criar comunhão, vira uma arma. Adão fala para se esconder, Eva fala para se justificar, Caim fala para se defender e Lameque fala para se exaltar, para se vangloriar. A voz humana não parou, mas o coração por trás dela mudou da água para o vinho. Mas, felizmente, a história não acaba nesse desastre. De jeito nenhum. É a partir daqui que a gente começa a ver o plano de Deus. Um plano longo, paciente, para nos ensinar a ouvir de novo. Para pouco a pouco realinhar a nossa voz com a dele. Essa linha do tempo mostra bem esse processo. Essa escola da escuta que Deus criou. Primeiro com Abraão. A lição era a identidade vem antes da missão. Depois, com a nação de Israel. O mandamento principal é Shema, ouve Israel. A escuta vem antes da ação. E, finalmente, os profetas, que são um grande exemplo disso. A autoridade deles não vinha deles mesmos, vinha de um único lugar. Eles tinham ouvido primeiro a voz de Deus. E esse padrão se repete a Bíblia inteira. Pensa bem, Deus nunca envia alguém para uma missão antes de primeiro dizer quem essa pessoa é. Ele não chega para Abraão e diz, olha, faça A, B e C e aí eu te abençoo. Não, ele diz, eu farei de você uma grande nação. Ele dá a identidade primeiro. E só a partir dessa identidade recebida é que a missão começa a fluir. A identidade sempre vem antes da tarefa.
E todo esse processo, essa longa jornada de reaprender a ouvir, tudo isso chega no seu ponto máximo, no seu clímax, em uma única pessoa. Alguém em quem identidade, escuta e fala estão perfeitamente alinhadas. O que tem de tão especial na voz de Jesus, então? É que ele diz várias e várias vezes: Eu só falo o que eu ouço o Pai falar. E isso, olha, não é só uma figura de linguagem, uma metáfora bonita. É a descrição literal de uma vida em sintonia perfeita. A identidade dele como filho amado estava tão segura, tão resolvida, que as ações, as palavras, tudo o que ele fazia não vinha de uma necessidade de se provar para alguém. Vinha de uma submissão feliz. Esse modelo de Jesus ensina algo que é revolucionário para nós. O verdadeiro poder espiritual não vem do nosso esforço, da nossa autoafirmação. Vem do nosso alinhamento com Deus. A fala dele não nasce de uma crise de identidade, de uma busca por quem ele é. Nasce de uma identidade completamente resolvida. Ele é, em essência, a resposta, a cura para aquela voz deslocada de Adão, lá do começo. Ok, isso tudo é muito bonito, muito profundo. Mas e na prática? Como é que essa teologia toda se aplica na nossa vida hoje? Bom, é aqui que a gente entra no assunto da oração. E essa cena lá do finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, é o grande final dessa história toda. A voz da igreja, a noiva, não está mais tentando se afirmar, se justificar. Ela está tão alinhada com Deus que a voz dela e a voz do Espírito viram uma só. As duas juntas dizem, vem. O objetivo final, entende? Não é falar para Deus, mas chegar num ponto em que a gente fala junto com Deus. E isso nos traz para uma diferença, nossa, fundamental na prática. Imagina só, duas pessoas podem dizer exatamente a mesma frase, tipo, eu sou filho de Deus. Só que elas podem estar falando de lugares internos completamente opostos. Uma pode dizer isso como autoafirmação, sabe? No meio da tempestade, da ansiedade, tentando se convencer de uma verdade que ela não sente. A outra diz a mesma coisa, mas como uma declaração bíblica, num lugar de descanso, simplesmente concordando com uma realidade que ela já sabe que é verdade. A frase é a mesma, mas a fonte da fala muda absolutamente tudo. E aqui a gente chega no coração, no centro de toda essa nossa conversa. Crescer espiritualmente não tem a ver com aprender a falar mais, ou a falar com mais força, com mais convicção. Tem a ver com reaprender a falar do lugar certo. De um coração que, antes de mais nada, ouviu e descansou na voz daquele que falou primeiro e nos chamou para existir. Então, a reflexão que fica é essa. A nossa voz no dia a dia, no trabalho, em casa, nas nossas orações, ela está tentando desesperadamente criar uma realidade própria? Ou ela já é um eco? Um eco que descansa na realidade que Deus já declarou primeiro. No fim das contas, a fonte da nossa voz define tudo.